é um abençoado momento que nos reunimos virtualmente no Lar Fabiano de Cristo para refletirmos sobre o Evangelho do Mestre Jesus. Que todos nós possamos nos sentir envolvidos, reunidos na mesma vibração de fé, que possamos sentir a divina presença e receber as bênçãos desses benfeitores espirituais do nosso lar. Hoje temos uma mensagem de Emmanuel sobre o capítulo 14, nos ensinamentos do apóstolo Paulo. Nesse capítulo 14, Paulo fala como conseguimos a nossa evolução ou a doutrina de salvação, como esse entendimento afeta a vida de todos que têm fé em Cristo. Fala sobre os relacionamentos, sobre o respeito, as crenças do nosso próximo, dos nossos semelhantes, e como que nos relacionamos mantendo os nossos pontos de vista, como nos relacionamos com os outros. No versículo 4, diz: quem és tu que julgas o servo alheio? No 12 diz: de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Diz sobre o auxílio que devemos de prestar ao nosso companheiro de jornada. E detalha mais ainda sobre o uso do nosso tempo. No livro Caminho, Verdade e Vida, capítulo 1. Diz assim Emmanuel: a maioria dos homens não percebe ainda os valores infinitos do tempo. Existem efetivamente os que abusam desta concessão divina. Julgam que a riqueza dos benefícios lhes é devida por Deus. Seria justo, entretanto, interrogá-los quanto ao motivo da semelhante presunção. É lógico que todo homem conte com o tempo, mas esse tempo estiver sem luz, sem equilíbrio, sem saúde e sem trabalho? Não obstante a oportunidade da indagação, importa considerar que muito raros são aqueles que valorizam o dia, multiplicando-se em toda parte as fileiras dos que procuram aniquilá-lo de qualquer forma. A velha expressão popular, matar o tempo, reflete a inconsciência vulgar nesse sentido. Nos mais obscuros recantos da terra, há criaturas exterminando possibilidades sagradas. No entanto, um dia de paz, harmonia e iluminação é muito importante para o concurso humano na execução das leis divinas. Os imediatistas do mundo clamam que o tempo é dinheiro, para em seguida recomeçarem todas as obras incompletas na esteira das reencarnações. Os homens, por isso mesmo, fazem e desfazem, constroem e destroem, aprendem levianamente e recapitulam com dificuldade na conquista da experiência. Em quase todos os setores de evolução terrestre, vemos o abuso da oportunidade, complicando os caminhos da vida. Entretanto,
Desde muitos séculos, o apóstolo nos afirma que o tempo deve ser do Senhor. O capítulo 14 de Romanos trata de respeito entre irmãos, onde os que se julgam fortes devem de acolher os fracos. O reino de Deus não é comida nem bebida, e sim a justiça, a paz e a alegria. Na verdade, Paulo nos livra dos dogmas e dos preconceitos. Já na sua época, alertava que rituais sobre o que se deve comer ou não comer, os dias sagrados, se é sábado, se é domingo, enfim, todos os rituais feitos, ou naquela época, que eram motivo de dissidências, de mau relacionamento entre gentios, judeus, nos mostra que nada disso é importante. Que o importante é ter o respeito com o semelhante, independente da maneira dele agir ou pensar. E que o importante é o caminho escolhido por cada um para procurar o reino de Deus, que se constrói com a fé, que se constrói com o respeito ao Evangelho, procurando as virtudes, procurando sermos úteis, acolher o próximo quando ele precisa. É isto que Paulo nos indica. Nós espíritas temos o entendimento de respeitar todas as religiões e todas as correntes de pensamento. Isso não exclui a nossa maneira de pensar. Temos uma doutrina sólida, mas entendemos que cada um tem o seu caminho. E é dessa maneira que nos mostra o respeito devido a todos os grupos, a todas as organizações religiosas, destacando que o que importa em cada uma delas é a ação, é a prática do bem e que cada um pode procurar o seu caminho. Graças a Deus, temos essa doutrina, temos a Casa Espírita, que para nós é o nosso caminho, onde aprendemos um pouco do Evangelho, onde procuramos, na nossa ação, buscar estas virtudes, praticar o que nos preceitua o Evangelho de Jesus, construindo dia a dia, conquistando os méritos, as virtudes, para que possamos viver com mais harmonia, para que a nossa vida seja plena. A utilização do tempo significa que já dedicamos parte da nossa vida para o serviço voluntário, para o estudo da doutrina e do Evangelho, e sabemos que buscamos o equilíbrio na nossa vida, com o tempo dedicado à família, com o tempo dedicado ao trabalho profissional, ao trabalho voluntário, buscando o equilíbrio e a harmonia, longe do fanatismo, mas também não tendo omissão e já acolhendo aquilo de bom que possamos fazer.
O reino de Deus é a busca da justiça, da paz e da alegria. Que possamos nós buscarmos a justiça e a paz e alegrarmos o nosso coração com alegria de já podermos ser úteis e de procurarmos fazer o balanço das nossas ações, despertar a nossa consciência e abraçar o Evangelho de Jesus como farol das nossas vidas. Então, que a paz do Mestre Jesus possa ficar com cada um de nós, iluminando o nosso dia, nos trazendo discernimento nas nossas decisões, fortalecendo a nossa fé, para que possamos superar todos os desafios da nossa vida. Entendemos que os desafios, as provas e as dificuldades não devem ser afastadas, e sim enfrentadas com a coragem da fé, com o entendimento que a doutrina nos traz. Que a presença do Mestre Jesus possa nos trazer o equilíbrio, a gratidão pela oportunidade da vida, a paz.